Professora Érica aqui novamente para falar de filosofia. Eu sou professora de filosofia lá do Caram, do João Bosco e do Antônio Encarnação. Essa semana a gente fez uma atividade, eu pedi para vocês fazerem uma redação sobre a falta de empatia das relações sociais no Brasil, que foi um tema da reaplicação do Enem. E logo, muita gente ficou, mas por que, professora, tudo isso? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro ponto, toda ideia nossa precisa ter início, meio e fim. E precisa ter um encadeamento lógico dessa ideia, né? Então, você não sai do nada de uma ideia, você primeiro pesquisa sobre essa ideia. Você pesquisa várias outras ideias para formular a sua. Então a filosofia ela pode nos auxiliar, porque ela tem características específicas. Ela vem, né, dessa nossa necessidade, eu vou colocar assim, de questionar, que é o que a gente vai chamar de filosofar. Filosofia, eu tenho ela como disciplina, eu tenho ela como história da filosofia, mas eu posso filosofar. A gente olha para a realidade e logo a gente questiona essa realidade. Não nascemos para ser cordeirinhos, para dizer sim senhor e não senhor. Nós nascemos para quê? Para filosofar e quem sabe transformar o mundo. O conhecimento faz isso. Então a filosofia nesse processo de conhecimento, disso tudo aqui, que eu chamo de experiência do pensamento, é isso que eu estou propondo para vocês quando eu coloco lá falar sobre empatia, a falta de empatia, falar sobre filosofia, falar sobre qualquer outra coisa, eu estou propondo que você pense por si só, que você me dê uma ideia e defenda essa ideia. Então a gente pode com isso sair da mera opinião. As pessoas não falam assim, minha opinião, professor, porque eu penso dessa forma, como se o pensamento fosse algo acabado, né? Imutável, que não se mexesse, que ficasse ali, né? Então a filosofia não faz com que a gente consiga ter um movimento nisso aqui. E quem sabe a gente vai racionalizar tudo e criar um método, racionalizar, de racional, de pensar. Né? Então eu vou criar um método para eu estudar, um método para eu criar os meus textos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Logo a gente vai pegar a história da filosofia para fundamentar e toda, né, esse processo aqui, esse movimento, essa espiral de conhecimento para a gente sair da mera doxa, da mera opinião. Anotem aí, doxa é opinião. Não queremos mais somente opinião, mas opinião embasada, teórica, porque a filosofia ela é radical, ela vai na raiz do problema. Ela vai lá investigar e questionar na raiz do problema. Ela é conceitual, ela me dá inúmeros conceitos, inúmeros filósofos trabalharam conceitos, termos, só que eles não são acabados em si. Muitos se utilizam dos mesmos termos, mas desenvolvem de outras formas. É isso que a gente faz como ser humano. Não somos cordeirinhos, ou a gente pensa ou a gente é alienado. Então é isso que a filosofia propõe. Atividade dessa semana, qual vai ser, professora? A gente pensar numa música que fale sobre isso. E eu trouxe hoje um convidado, que é a minha música filosófica do Raul Seixas, que fala, né, de metamorfose, de mudança, de transformação. Eu era uma coisa agora e deixo de ser porque eu comecei a investigar sobre essa coisa e mudei de opinião. Ou seja, eu saí da opinião e fui para uma outra ideia. Posso colocar assim, eu coloquei no texto de base da atividade de vocês uma música que eu gosto muito também, que é do Tom Zé, é um camarada muito porreta da música brasileira, e ele fala assim: tô explicando para te confundir, tô te confundindo para esclarecer.
Eu estou iluminado para poder cegar. Eu estou ficando cego para poder guiar. Eu quero que vocês leiam com atenção essas músicas e me digam qual é a música que você escuta e que te faz refletir sobre a realidade. A filosofia, ela faz a gente pensar sobre a realidade. Não quero mais ninguém dizendo não consigo pensar, professor, eu não consigo fazer um texto. Não quero mais ninguém falando isso. Nós somos seres humanos e nós pensamos. Então é isso. Essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha